Bitcoin, então, segue em forte queda essa semana devido aos resultados americanos que saíram, né? Depois disso, a gente viu ali o S&P 500 derretendo, né? No dia do anúncio do Powell, na verdade, ele teve uma alta considerável, que foi nessa vela aqui. Todo mundo se animou. Os economistas, eu estava vendo alguns canais aí, o pessoal tudo feliz, né? Porque o resultado realmente foi positivo. Mas depois, no dia seguinte, a gente teve o payroll e aí o S&P despencou. Com isso também acabou influenciando o mercado cripto. Para Bitcoin, tenho analisado aqui agora o fechamento semanal. Hoje a gente vai ter o fechamento da vela de uma semana, né? É uma vela feia, uma vela bem forte de queda. Basicamente, o que a gente está esperando? Apesar da gente estar aqui perto do topo, né? Meus amigos aqui têm me questionado a respeito de um possível ombro, cabeça e ombro que possa estar se formando aqui nessa região, tá? Não gosto muito da ideia, né? Porque se a gente pegar aqui o padrão, se você apagasse ali aquele canto ali, né? Até faria sentido. Mas eu não estou comprando muito essa ideia desse ombro, cabeça, ombro invertido, né? Podendo aqui a gente retomar a alta. Para compras, a gente precisaria o quê? De gatilhos de fundo. E até o momento não vimos nenhum. Acompanhando ainda esse Okoi aqui, o que eu fiz? Você pode pegar, traçar aqui ó, uma reta desse último fundo, né? Para ele não descaracterizar o movimento. Então, essa vela aqui poderia até chegar mais ou menos aqui na região dos 56.500, né? E ainda assim poderia estar formando aí esse Okoi, tá? Mas eu ainda prefiro esperar um fechamento baseado em gatilhos, tá? Para a gente poder estar entrando. Que seria o quê? Eu queria ver aqui, ó, nesse semanal, uma vela grande como essa aqui, por exemplo. Né? Essa vela aqui no semanal, ela foi a vela desse ponto aqui, ó. E depois dela, a gente subiu ainda, voltou, fez um reteste aqui, ó. Perdão, a gente está no diário, tá? Mas eu queria ver um volume forte aqui, maior do que todos esses volumes anteriores aqui, ó. Porque o volume alto, uma barra de volume forte, ela indica uma possível formação de fundo, né? E aí isso nos dá mais segurança para poder, por exemplo, vir fazer uma entrada aqui nessa região, né? Caso o preço chegue até aqui, e com stop aqui abaixo, né? Esperando um movimento de alta aqui. Se a gente pegar, observar os outros vídeos, a gente está aqui dentro dessa bandeira. Dessa bandeira de alta, como vocês podem ver, ela está vindo aqui ó, desde os 39 mil. Então, apesar da queda estar forte, as altcoins estarem derretendo, ainda é um movimento muito saudável no Bitcoin, onde a gente praticamente está consolidando aqui dentro dessa região. Veja só, se você olha o movimento como um todo, não dá para você falar que, nossa, que queda absurda, né? Porque ele está dentro dessa região desde o dia 5 de março, né? Mais ou menos. Então está tudo muito bom, né? A gente está numa tendência de alta muito forte. Enquanto o Bitcoin segurar esse fundo aqui, ó, a gente está com um movimento muito saudável ainda. Porém, a gente sabe que o institucional, né, que são os grandes bancos, as grandes corretoras, né, normalmente eles buscam liquidez nesses fundos. Por quê? Quem nesse momento está abrindo long aqui nessa região, está colocando stop aqui ou um pouquinho até abaixo, né, para o stop não ficar muito longo. E ainda assim não é um stop curto, não. É um stop de 8%. Então, não seria difícil, por exemplo, a gente ver um movimento agulhando esse último fundo aqui, ó, para depois voltar aqui para dentro do canal
para poder subir. Tá? Então essa é uma possibilidade. Outra coisa que eu estava vendo, a gente traçando um FIBO, eu estava buscando aqui uma entrada em Bitcoin, desse último fundo até o topo. O nosso último ponto aqui de resistência seria aqui o 0,61 da FIBO. Então, baseado aqui nesse fundo, ele foi perdido, né, podendo chegar agora no 0,786, mas isso para mim já não indica uma continuação da alta, pelo menos dentro desse range aqui. Né? Então, baseado nessa agulhada que eu acabei de falar agora há pouco, a gente tem aqui, ó, esse bloco de ordens aqui, ó, muito grande na subida. Quando a gente vê um bloco de ordens, a gente também chama ele de breaker block. É possível que o institucional coloque ordens de compra aqui nessa região, fazendo que eles exerçam uma pressão de venda muito alta aqui, para que quando o preço chegue nessa região, além deles realizarem lucro, eles já vão estar com ordens de compra posicionados, jogando o preço para cima com muita força. Tá? Então, além desse breaker block, se a gente pegar dessa alta aqui, ó, para a gente traçar uma FIBO, esse aqui seria o último fundo, tá? Mas a gente também pode usar esse breaker aqui, ó, o fundinho dele, para traçar essa nossa FIBO. Só que ao invés de a gente usar esse topo aqui, a gente vai usar o topo mais alto que é lá em cima, que seria esse aqui, ó, tá? O topo de todo o movimento. E aí quando a gente faz isso, a gente vê até uma mudança aqui, ó. A gente basicamente está nesse momento perdendo aqui o 0,61 da FIBO, agora são 9h01 da noite, a vela do diário fechou, e a vela do semanal vai estar abrindo nesse momento, tá? O que significa? Para vocês que são mais novos aí de tempo de trade, basicamente agora a gente vai poder ver até uma pressãozinha compradora, porque essa vela do semanal que acabou de fechar, dá uma olhada, abriu outra aqui do lado. Agora ela acaba se tornando um suporte aqui, ó. Então o institucional vem e faz o quê? Começa a comprar agora, colocando o stop aqui embaixo. Aí aquele stop que era de 8%, agora ele passa a ser bem menor. Então você tem um stop de 1,9% do fechamento, tá? Então vamos acompanhar agora como vai desenrolar isso. Possivelmente entre 10h30, 11 horas, meia-noite hoje, a gente possa ter uma movimentação mais forte de alta. Para quem está aí desesperado, pensando em vender o Bitcoin, se ainda está dentro dos níveis de segurar e não ser liquidado, segura. Porque assim, eu acredito no máximo, tá vendo aqui, ó, o breaker block que eu marquei, que a gente possa ter no máximo uma queda até essa região aqui, ó. A faixa dos 51 a 52 mil dólares, tá? Isso sendo uma agulhada, tá bom? Se a gente pegar aqui o semanal que eu falei para vocês, estamos no tempo gráfico semanal, essa foi a vela do semanal que acabou de fechar. Se a gente comparar, ela está maior do que todas essas outras aqui, se igualando a essa daqui, ó, que ficou no meio do caminho, tá? Então, possivelmente, aquela hora a gente estava analisando no diário, foi até uma falha minha, peço desculpa aí para vocês. A gente consegue ver que foi uma vela bacana comparada com as anteriores, né? Gostaria de um volumão assim, né, para considerar um fundo. Mas eu acho que a gente pode começar a ver aqui, talvez mais uma puxadinha para baixo, dependendo, venha só tocar esse fundo aqui, ó, ou até agulhar esse canal aqui, que é a nossa bandeira. Vamos pôr no diário que facilita a visualização. Tá vendo só? Vou tirar isso daqui. Então, dependendo, a gente pode ver agora esse movimento aqui, ó. Ou um movimento que vai chegar bem perto aqui e não vai perder esse fundo e subir. Ou um movimento que ele vai vir romper esse fundo e subir. Dessa forma, a gente estaria pegando aqui, ó, que também vai ter muita ordem de compra nessa região aqui, ó. Muita ordem de compra. Então a gente pode estar vendo o preço talvez chegar aqui para depois subir.
ou então ele dá essa terceira agulhada aqui, até aqui embaixo, para depois voltar a subir. Realmente não acredito que a gente vá perder a tendência de alta nesse momento, né? Perdendo aqui os 50 mil e falando em bear market cair. Não acho que o Bitcoin nesse momento vá buscar esse padrão não. Então vamos acompanhar agora nas próximas horas. Um destaque, né, eu estava observando aqui, para a moeda DYDX. Ela teve uma recuperaçãozinha um pouco mais forte, estava dando uma olhada aqui numa hora, ela já rompeu um padrão de baixa que vinha lá de cima. Vamos pôr para cá. Aqui eu estou pegando numa hora, tá? Um padrãozinho mais curto. Pode ver que ela veio, rompeu. Pode ser até que ela venha retestar aqui, descer um pouquinho mais aqui na casa do 1,05. Ou então ela já vai subir daqui mesmo, tá? Que aqui numa hora, esse volume grande que deixou aqui, ele tem aqui ó, um Fair Value Gap. Que pode segurar aqui e a moeda começar a retomar a tendência a partir daqui. Para quem está de fora aí, não é uma indicação de compra, né? Mas qualquer entrada que venha a ser feita nessa região, o stop teria que estar abaixo aqui do $1, tá? 99 centavos seria o ideal para DYDX. Então, basicamente, fechamento semanal, a gente teve isso daí, essas são as possibilidades que eu vejo. E vamos acompanhar agora os próximos movimentos do Bitcoin. Um abraço a todos aí.